Nossa, que vontade de tomar uma foguinha geladinha nesse calor. Oi, moço, bom dia. Me dá uma coca lá, por favor? Obrigada. Nossa, como pode estudar com gás na minha não? Que injusto, tô com inveja. Ah, para. Não fica assim não, Gilmar. Não, pra você. Ah, E obrigada. ainda te dá uma aula de graça. Você sabe o que é equilíbrio químico? Mas que química tem a ver com a minha foto? Olha, eu não sei direito não, mas eu sei alguém que sabe. Equilíbrio químico é quando ocorrem duas ou mais reações em um mesmo sistema, tempo e velocidade. O equilíbrio nos refrigerantes, cervejas e outras bebidas gaseificadas envolve um processo que garante a dissolução e a retenção de gás na bebida sob pressão. Com a garrafa fechada, o dióxido de carbono está dissolvido no líquido e assim se transforma em ácido carbônico, o que altera o sabor do xarope utilizado no refrigerante e também gera um antibactericida. Após a adição de dióxido de carbono ao líquido, forma-se o seguinte equilíbrio químico. Esse processo de adicionar dióxido de carbono na bebida se chama carbonatação, e ele auxilia na fermentação, ou seja, bebidas com mais CO2 tendem a manter sua efervescência por mais tempo. Ah, então é por isso que o equilíbrio químico se relaciona com gás no refri. Mas por que o seu tem mais gás que o meu? Putz, também não sei. Mas vamos ver aqui. Você sabia que no nosso estômago ocorrem diversas reações? Ao bebermos refrigerante, nós temos o suco gástrico, que é formado principalmente pelo HCl, que é o famoso ácido clorídrico. Esse ácido, como todos os outros, é caracterizado pela presença dos íons H+, ou H3O+, em meio aquoso. Portanto, a presença do ácido no estômago aumenta a concentração de H3O+, no equilíbrio relacionado à carbonatação da bebida, causando o deslocamento do equilíbrio do refrigerante no sentido da reação inversa, havendo a maior formação de gás carbônico. Por isso que quando bebemos bebidas gaseificadas, nós tendemos a dar aquele famoso arroto. Mas não só isso afeta o equilíbrio químico, a pressão e a temperatura também afetam. Quando o refrigerante é fabricado, o gás carbônico se solubiliza no líquido por meio de duas condições, de elevadas pressões e baixas temperaturas. Nessas condições, o gás se torna líquido e engarrafado. Mas, quando ele chega no nosso estômago, nós temos uma temperatura maior e uma pressão bem menor. Veja como isso afeta o equilíbrio. Agora nós vamos ver como isso afeta do equilíbrio, e ele afeta de duas formas. Na diminuição da pressão. Quando a pressão do sistema gasoso diminui, provoca a expansão do volume dos gases e o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume, que é o maior número de mols. Veja que no equilíbrio que estamos considerando, o volume gasoso é maior do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, pois é o único lado que contém 1 mol de gás carbônico. Desse modo, a diminuição da pressão desloca esse equilíbrio para o sentido da reação inversa, aumentando a quantidade de CO2 do sistema. O segundo modo é o aumento da temperatura. Visto que a solubilidade de CO2 em água diminui conforme o aumento da temperatura, quando chega em nosso estômago, cuja temperatura é de cerca de 36 graus, esse gás é liberado. Assim como nos casos anteriores, a reação inversa também é favorecida. A sensação de frescor que sentimos ao tomar um refrigerante resulta da expansão do dióxido de carbono, que é um processo endotérmico, isto é, que absorve o calor do nosso organismo. A diminuição da pressão e o aumento da temperatura não ocorrem apenas no nosso estômago. Podemos observar isso assim que abrimos uma garrafa de refrigerante e o gás é liberado, pois diminuímos a pressão. Além disso, você já deve ter observado que quanto mais quente estiver o refrigerante, mais gás escapará dele. Ah, agora eu entendi. A salatinha estava fechadinha e acabou de sair da geladeira. Eu tinha minha garrafa com a minha mochila a manhã toda. Eu já tinha bebido um pouquinho mais cedo. Ah, realmente, parece fazer sentido. Essas meninas sabem do que estão falando. Mas eu tô pensando aqui e me deu mais algumas dúvidas. Você acha que o tipo de embalagem influencia também ou eu tô viajando? Eu acho que influencia sim. Devem ter outras coisas que influenciam, que a gente nem sabe. Vou pesquisar aqui. Como sua bebida gaseificada mantém o gás por tanto tempo? Hoje você vai descobrir, pois eu vou te ensinar. A manutenção do CO2 das bebidas gaseificadas é de extrema importância para preservar a textura, o sabor e a sensação efervescente que essas bebidas proporcionam. O dióxido de carbono é dissolvido no líquido sob pressão durante o processo de carbonatação, criando bolhas que são liberadas quando a bebida é aberta e consumida. Para manter esse gás na bebida por mais tempo, alguns fatores são de extrema importância. O primeiro fator é a concentração de CO2. O nível de carbonatação varia dependendo da quantidade de CO2 que foi adicionada durante o processo de fabricação. Bebidas com mais gás carbônico tendem a manter sua efervescência por mais tempo. O segundo fator é o material da embalagem. Garrafas de vidro, alumínio e plástico são usadas para bebidas gaseificadas, mas cada uma possui diferentes propriedades de retenção de CO2. O vidro, por exemplo,
é mais eficaz manter o gás dentro da bebida, enquanto o plástico pode permitir que o gás escape lentamente. O terceiro fator é o pH da bebida. A acidez das bebidas também pode influenciar na retenção de CO2. Bebidas mais ácidas, como refrigerante e cola, tendem a manter o gás mais facilmente. Mas e para reter esse gás nas fábricas de bebidas? Você deve se perguntar o que é necessário para que isso ocorra. A retenção de CO2 nas bebidas carbonatadas, como cervejas e refrigerantes, é influenciada por diversos ingredientes e fatores, que afetam tanto na solubilidade quanto na estabilidade do dióxido de carbono na solução. A seguir, falarei um pouco sobre eles. Um desses ingredientes importantes é a água. A qualidade e a composição da água usada na produção de bebidas pode impactar a solubilidade do CO2. Águas com maiores níveis de minerais, água dura, tendem a aumentar a retenção de gás, enquanto águas mais puras tendem a reduzir a retenção. Em segundo, temos os açúcares, presentes como glicose, sacarose ou maltose, que podem aumentar a viscosidade da solução, o que pode ajudar na retenção de gás carbônico. Isso ocorre porque o aumento da viscosidade dificulta a liberação do gás da bebida. Terceiro, temos as proteínas. Em bebidas fermentadas, como cervejas, as proteínas provenientes dos grãos podem afetar a retenção do dióxido de carbono. Proteínas com maior peso molecular podem formar filmes protetores ao redor das bolhas, retardando sua liberação. O álcool também é importante. O teor alcoólico pode influenciar nessa retenção. A presença de álcool tende a reduzir a solubilidade do CO2, pois o etanol tem uma menor capacidade de manter o gás dissolvido em comparação à água. Em quinto, temos a presença de sais minerais. Certos sais, como cloretos e sulfatos, também podem influenciar. Eles podem atuar na estrutura das proteínas e, em alguns casos, até ajudar a estabilizar as bolhas de gás. Em sexto, temos as gomas e estabilizantes. Ingredientes como gomas e outros estabilizantes podem aumentar a viscosidade da bebida, favorecendo a retenção, pois dificulta a ascensão das bolhas à superfície. Em sétimo e último ingrediente, temos os agentes anti-espumantes, ingredientes que reduzem a formação de espuma, como óleos e alguns compostos orgânicos. Podem facilitar a liberação do gás carbônico. Em contrapartida, estabilizadores de espumas podem prolongar a retenção desse gás. Caramba! Mas é copo, Ju? E não é que tem tanta coisa que influencia mesmo? Até ingredientes que eu nem sabia que estava bebendo. Pois é, não é que o tipo de embalagem influencia, além da concentração, né? Por mais que eu acho que nós vamos fazer